Pois é, Adriana, e a Copa das Confederações começa no próximo dia 15 de junho e vai até o dia 30, né? Mas apesar do Brasil ser o país do futebol, uma pesquisa mostra que tem muita gente que não sabe o que é essa competição. Então veja aí na reportagem do Bruno Bernardi. Há menos de 2 meses da abertura da Copa das Confederações do Brasil, 85% dos brasileiros não entendem direito o que é. E destes, 72% não fazem ideia do que se trata o torneio. Essa foi a conclusão de uma pesquisa realizada pela Hello Research, que entrevistou 1.000 pessoas de 16 a 70 anos em todas as regiões do país. Essa pesquisa é um estudo que a gente faz ondas de estudo semestrais, né? Então a gente escolheu esse tema justamente por ser um tema super polêmico. Como a gente está falando, né, de Copa do Mundo, a gente está falando sobre investimento, sobre o maior evento que o Brasil já recebeu relacionado a um tema super popular que é futebol. E a metodologia que a gente usou foi um tracking que a gente faz em 70 cidades do país, onde a gente entrevista aí em domicílio mais de 1.000 pessoas, para entender justamente alguns pontos importantes e qual o recall da população sobre o entendimento delas sobre alguns temas que a gente acha importante estudar, né, que estão em evidência na sociedade. E Copa do Mundo a gente viu que é um tema que está sendo super polêmico por conta, né, de infraestrutura, os próprios estádios. Cada dia mais a gente vê a mídia falando sobre FIFA vem, FIFA autoriza, enfim, atraso nas obras, uma preocupação latente também que é a infraestrutura hoteleira, né? Então as cidades elas têm que se preocupar com isso. Cada vez mais a gente vê que não só a mídia como os órgãos governamentais também estão se preocupando. E por conta disso a gente escolheu fazer, né, esse estudo justamente para, antes de terem os esforços de mídia, tanto de patrocinadores quanto de influenciáveis diretos, que são as emissoras que têm as cotas, e para entender, né, o que a população acha sobre o evento, quais os pontos de vista, qual é o entendimento, nível social, socioeconômico. Então a gente foi aí percorrendo essas 70 cidades do país. E esse primeiro ponto que a gente tocou aí, que foi Copa das Confederações, tá entre alguns pontos que a gente vai destacar do estudo. A gente vai falar sobre Copa das Confederações, sobre recall das marcas patrocinadoras oficiais da Copa, sobre o Filipão, sobre o time. Então a gente vai entender tudo que roda aí a órbita da Copa do Mundo aí de 2014. Dentre os dados da pesquisa, teve algum resultado que te chamou mais atenção ou que te chocou um pouco? O que a gente viu é que o recall da população está super baixo, né? Então, quando a gente fala aí que 78% da população não sabe o que é a Copa das Confederações, então a gente vê aí que realmente as pessoas, elas entendem sim que o Brasil é o país do futebol, as pessoas são engajadas com o futebol, só que o principal intuito do evento, que é testar a infraestrutura dos estádios, das cidades, as pessoas não sabem para que serve, né? Então, só que aí tem os dois lados, né? Então, quando a gente fala 72% da população não sabe ao certo para que significa, né, a Copa das Confederações, que é esse pré-teste da Copa, a gente tem esses 28% da população que sim entendem, que sabem o que está acontecendo, que sabem que, né, que a Copa das Confederações é um pré-teste para a Copa do Mundo. E a gente teve aí alguns pontos importantes, né? Então, entre as mulheres, né? Então a gente teve aí uma taxa muito alta, dentre esses 72% que não sabem, mais de 60% são mulheres, que as mulheres realmente elas não entendem qual que é o verdadeiro intuito da Copa das Confederações. Os níveis socioeconômicos também, então quanto maior o nível socioeconômico, maior o entendimento, né? Então a gente está falando aí não só de nível socioeconômico, como grau de escolaridade também. Então as pessoas que têm um maior grau de escolaridade, elas sim entendem mais sobre tudo que ronda Copa do Mundo, não só Copa das Confederações. Então esse é um dado geral, não só pontual. Dos 28% que responderam saber o que é o torneio, apenas 53% acertaram de fato. A região sul e nordeste do país lideraram o índice de respostas certas. Pessoas com curso superior completo ou mais foram o grupo que mais souberam o que é o evento, com 70% do que sabiam efetivamente. Eu acho que os cases que tiveram na Europa, né, da Copa da Alemanha, e na sequência a gente teve a Copa da África, a gente teve aí
a gente teve 2 resultados diferentes, né? Então, na Copa da África, por conta deles não terem ligas consolidadas de futebol, os estádios acabaram virando elefantes brancos, ao contrário da Europa. Então, acho que essa preocupação da população em que os estádios, os grandes, vão ter muito investimento, para depois da Copa isso vai esfriar, como foi na África, que é o último case, né? Então, acho que a gente tem que lembrar também que na Europa, hoje, as grandes potências, né, a Alemanha, a própria Espanha, tiveram um crescimento muito grande depois que tiveram as Copas, teve esse investimento e as ligas se fortaleceram por conta dos estádios estarem melhores, as pessoas começam a frequentar mais o estádio, enfim, dá mais comodidade para o torcedor, que é o grande intuito de se trazer um evento desse para o Brasil. Muita gente nas redes sociais ou comenta, fala assim, nossa, olha o que está acontecendo agora, imagina na Copa. Dá para ter essa preocupação hoje? A gente quis entender a Copa das Confederações justamente por ser um evento super importante, que é esse pré-teste. Eu acho que em qualquer segmento você precisa ter algum tipo de pré-teste antes de você já ir direto para campo. E a Copa das Confederações, sim, todos os países que receberam a Copa, foi muito importante já para o entendimento do mundo sobre o que vai acontecer um ano depois naquele país. Então a gente sim vai ter uma vitrine muito grande aí, né, em julho, para o mundo entender como o Brasil vai se comportar na Copa do Mundo, e até o bordão que todo mundo fala, né? Imagina na Copa. Eu acho que a gente está na hora agora da gente começar a se estruturar aí e realmente mostrar para o mundo que o Brasil vai ser uma potência aí em receber a Copa do Mundo. A Copa das Confederações é disputada por 8 seleções. 6 são as atuais campeãs continentais, mais o atual campeão mundial e o país sede. Será realizada neste ano entre 15 e 30 de junho e é considerada pela FIFA como um evento teste para a Copa do Mundo de 2014. Durante o torneio será possível testar operações de jogo, transporte, rede hoteleira, segurança, entre outros aspectos nas cidades sedes. O Brasil estreia dia 15 de junho contra o Japão. Itália e México também estão no mesmo grupo. A Copa das Confederações de 2013 vai ser a 9ª edição da competição, realizada a cada 4 anos pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Desta vez, a competição será realizada aqui no Brasil e servirá como teste para a realização da Copa do Mundo de 2014. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos Ricardo Miller Bottura. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo. Eu já vou perguntar o que é a Copa das Confederações. A Copa das Confederações nada mais é do que um evento teste, um ano antes da Copa do Mundo, utilizando como vitrine os campeões dos seus continentes, mais o campeão mundial, além do país sede, para testar justamente toda a organização que o país sede está tendo. Então, toda a infraestrutura, com hotéis, transporte, e ver o que precisa ser mudado nesse um ano que falta ainda para a Copa do Mundo. Ou seja, um ensaio, né? Exatamente. Então, a Copa das Confederações sempre acontece no país que sediará a Copa do Mundo? Não foi sempre assim. Em 2001, a gente teve a primeira vez que ocorreu isso, foi na Coreia do Sul e no Japão. Em 2003, a gente teve uma outra Copa das Confederações na França. E a partir de 2005, sim, ela passou a ser disputada a cada 4 anos, sempre no país sede. Então, a gente teve a Alemanha, teve a África do Sul e agora vamos ter aqui no Brasil. Que faz mais sentido, né? Agora, qual a influência da Copa das Confederações na Copa do Mundo? Como teste total. Você tem uma avaliação de toda a infraestrutura que o país está organizando para levar isso e ver o que precisa ser melhorado. Das distâncias, de tudo, isso, né? todo o sistema de hotéis, transporte, porque ela é uma mini Copa do Mundo. Tem 8 países apenas disputando. Na Copa do Mundo você tem 32 países aqui, com muito mais sedes. Tá. Então você tem essa avaliação de como é que está sendo organizado e o que precisa ser melhorado lá para frente. Já dentro de campo não influencia tanta coisa assim. Nunca teve um campeão da Copa das Confederações que acabou sendo campeão mundial depois do ano seguinte. E não seguinte. necessariamente os jogadores que participam da Copa das Confederações vão ser os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. Não necessariamente, porque são eventos completamente diferentes e tem um ano de diferença entre eles, né? E você disse que não é obrigatório que seja no mesmo país, né? Então, como é que é escolhido o país onde vai acontecer a Copa das Confederações? Não, desde 2005 é sempre... Agora sim, a cada 4 anos, sempre um ano antes da Copa no país sede, já para utilizar como um teste de toda essa organização do país. Isso que eu queria saber, Ricardo, porque a Copa das Confederações começou em meio a um torneio da Arábia. O que aconteceu para ela se transformar numa Copa? Basicamente, a união do útil ao agradável. Em 92 foi a primeira Copa das Confederações, chamava ainda Copa Rei Fahd.
Teve 92 e 95 com esse nome. A partir de 97, ela passou a ser chamada Copa das Confederações. Só que ainda não tinha um apelo muito grande. Então, até algumas seleções acabaram desistindo de participar. Eram campeões, o campeão europeu, e acabou desistindo de participar porque não tinha um apelo. Então, a FIFA utilizou isso agora como um evento teste, com uma vitrine maior agora, tanto é que tem uma divulgação muito maior da Copa das Confederações em todas as mídias, e utilizou isso agora como um evento teste para a Copa do Mundo. Agora juntou o útil ao agradável, você tem um evento que é fixo no calendário dela e que serve para alguma coisa um pouco mais... Agora, a divisão de grupos é feita como na Copa do Mundo? Sim, você tem 2 cabeças de chave e é sorteado. Tá. Então, esse ano a gente tem Brasil e Espanha como cabeça de chave, país sede o campeão mundial, e durante o sorteio, países de um mesmo continente não podem cair no mesmo grupo. Tá. Por isso que a Itália está no grupo do Brasil e o Uruguai está no grupo da Espanha. E na Copa do Mundo são 8, é isso? São cabeças 8. de chave, né? Isso. E quem escolhe esses países que vão participar da Copa das Confederações? São os 6 campeões continentais, mais o campeão mundial e o país sede. E, geralmente, o campeão mundial hoje é a Espanha. Ela foi campeã europeia também. Então, no lugar dela, como campeã europeia, veio a vice-campeã, que é a Itália. E quais os times de peso que a gente tem que se preocupar, então, nessa Copa das Confederações? Tem aquele velho ditado que diz que agora ninguém é mais bobo no futebol, né? Mas, então, a gente acaba tendo que se preocupar com todos. Mas, de fato, a gente precisa se preocupar com o México, que é um país que sempre atrapalha um pouco o Brasil, a Itália, que é uma grande seleção, que está num grande momento, e a Espanha, que é a atual campeã mundial, bicampeã europeia e que provavelmente vai dar bastante trabalho. Perfeito. E essa Copa daí vai ser um bom teste, né? Você acha que quem está preocupado com essa fase, imagina na Copa, já vai ter uma boa ideia do que vai ser a Copa do Mundo? Eu acho que dá para a gente começar a prever, ter uma ideia de como vai ser a organização do país aqui dentro. Mas ainda estamos bastante distante, ainda tem bastante coisa para acontecer. Acho que dá para a gente esperar bastante para a Copa do Mundo ainda. E agora, para finalizar, quais são os nomes que você gostaria de ver na seleção? Eu acho que toda seleção começa com um bom técnico. E acho que a gente já acertou nisso. A gente tem hoje na seleção o técnico atual, Filipão, que foi campeão da seleção em 2002, e tem o Parreira junto com ele, que foi campeão em 94. E é muito difícil a gente ainda colocar um jogador para jogar lá, porque falta um ano para a Copa do Mundo. Eu espero que eles tenham consciência de chamar quem estiver melhor no momento. Todos nós esperamos. Obrigada, Ricardo. Obrigado a vocês.